Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, no último vídeo a gente estava falando um pouquinho sobre o conceito de viscosidade, como é que ela varia em função da temperatura, né? E falamos um pouquinho da unidade de medida, por que é centipoase, papapá. Agora vamos dar continuidade aqui, tentando pensar um pouquinho sobre de que maneira que as forças intermoleculares podem interferir na viscosidade. Então eu vou usar essa tabela de viscosidade, né? Então esses daqui são dados experimentais, usar esses valores atribuídos a cada uma dessas substâncias para a gente pensar um pouquinho a respeito da viscosidade. Então vamos lá para a folhinha, vem curtir. Lá. Então, a viscosidade, né, é uma propriedade que está associada com a resistência a fluir, né? Então, como a gente já viu, viscosidade é a resistência que um líquido tem para fluir, né? Então vamos pensar isso, né? Nós já vimos que a temperatura influencia, é claro que influencia, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, um líquido que tem lá as moléculas, vamos colocar essas moléculas redondinhas, né? Então tá aqui, ó. Vamos tentar imaginar por que a temperatura influencia na viscosidade. Então, esse líquido ele tem uma viscosidade alta, por exemplo. Não importa aqui qual que é a molécula, tá? Por que ele tem uma viscosidade alta? Porque vamos pensar na temperatura. O grau de agitação das moléculas é pequeno, né? Então, perceba que a temperatura está associada com a energia cinética média das moléculas, né? Então, com quanto que essas partículas, essas moléculas estão se agitando, se movendo para lá e para cá, né? Então, se eu aumento a temperatura, eu faço com que a energia cinética média dessas moléculas aumente. Então, a fluidez dessas moléculas, obviamente, que vai aumentar. Então, quando a gente olha para aquela tabelinha que o tio mostrou para vocês, né? Então a temperatura, para mim, acho que é muito intuitivo, é muito claro, né? Aumenta a temperatura, aumenta a mobilidade molecular, né? A cinética das partículas vai aumentar, obviamente, o efeito prático disso no macroscópio, né? No mundo macroscópico é visível, né? Quando a gente esquenta o óleo na frigideira, ele visivelmente fica mais fluido, menos viscoso. Por quê? Porque o grau de mobilidade das moléculas vai aumentando, a energia cinética aumenta. Muito bem. Agora uma coisa, pensando agora na mesma temperatura, né, e olhando para essa tabela aqui, ó, né? Então o que a gente percebe? A gente percebe que, ó, perceba que o hexano, tanto hexano, heptano, octano, nonano e decano, todos eles são hidrocarbonetos, moléculas todas elas apolares. Portanto, qual que é o tipo de interação intermolecular que ocorre entre as moléculas de hexano? O tipo de interação é forças de London, certo? E a viscosidade é 0,326. Quando a gente olha para o decano, qual que é o tipo de interação que ocorre entre essas moléculas de decano, no líquido chamado decano? Também é forças de London, né? Não tem dipolo aqui, não é dipolo, não tem ponte de hidrogênio, não tem nada, é forças de London. No entanto, a viscosidade, olha só, é quase 4 vezes maior, né? Então a pergunta que não quer calar é como que as forças intermoleculares interferem na viscosidade, né? Olha, compostos de mesma natureza possuem viscosidades muito distintas. Por que isso ocorre, né? Então aqui é força de London, aqui também. Então vamos pensar, olha lá. Isso tem a ver, a viscosidade tem a ver com a mobilidade molecular, né? Se eu tenho, esse tipo de argumento a gente já usou, né? Ele é muito parecido. Se eu tenho uma molécula pequenininha, tipo o hexano, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando eu penso na interação entre uma molécula e outra, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha só. A zona de contato, ela é pequena. Então,
a interação entre uma molécula e outra é por forças de London, que é uma interação fraca. Então, vamos pensar nessas moléculas, porque a viscosidade tem a ver com o quanto que um líquido flui ou não. Quando a viscosidade é alta, quer dizer que ele flui muito pouco, né? A resistência para fluir é muito alta. Então, como essas moléculas têm assim uma força de atração, né? Essa força de atração, quanto mais forte for, maior a dificuldade que essas moléculas vão ter de fluir, né? Porque para que essa molécula flua, ela tem que se desgarrar dessa outra, né? Porque a fluidez tem a ver com a mobilidade molecular. Ó, perceba que a gente tem que imaginar, gente, é brincar de imaginação. Essa daqui é a molécula de hexano. Quando a gente pensa num copo com moléculas de decano, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente pensa nessa interação, ó, como são moléculas apolares, também o tipo de interação é fraca, por forças de London. Mas a zona, né, a superfície de contato entre uma molécula e outra, ela é muito maior. Ó. Então é como se essa molécula de baixo ficasse mais conectada ou mais emaranhada na molécula de cima, né? Então, como esse, vamos dizer assim, emaranhamento, ele é maior aqui do que aqui, essa molécula vai ter uma dificuldade maior de escoar, de fluir, de se movimentar do que essa daqui, ó. Né? Então, o que a gente percebe de maneira muito intuitiva e de maneira geral, né? Quanto maior for as forças de interação molecular, maior será a viscosidade de líquidos. Isso é muito intuitivo de prever, né? Ó, perceba que a gente não está quantificando nada, que a gente só está brincando de imaginar, né? Moléculas pequenininhas têm maior facilidade para fluir, têm menos dificuldade de escoamento, né? Por quê? Porque a interação entre elas é menor, né? Então, se a interação entre elas é menor, a dificuldade para escoamento, que é a viscosidade, também é menor. Moléculas bem gordinhas têm uma interação maior entre elas, né? Portanto, elas estão mais agarradas umas às outras. Então, a dificuldade para escoamento ela é maior, né? Portanto, maior é a viscosidade. Tá claro isso, gente? Então, isso é muito, para mim acho que é muito intuitivo, né? De maneira geral, moléculas mais magrinhas rolam mais facilmente. Moléculas mais gordinhas rolam com uma maior dificuldade, né? A massa é maior, então a fluidez é menor, né? Então, se a fluidez é menor, quer dizer, se a fluidez é menor, a viscosidade é maior, né? Tudo bem, gente? Tá claro isso? Então, o que normalmente interfere na viscosidade, né? Temperatura, porque tem a ver com a agitação, né? Se a agitação é maior, a mobilidade é maior. A força intermolecular, o tipo de força, né? O tamanho da molécula, se é formato salsichinha, se é redondinho, né? Tudo isso interfere, gente. Tá claro? Então, só que aí você tem que pensar o seguinte, né? Olha lá, ó, quando a gente olha para essa tabela, todos esses compostos aqui possuem entre as moléculas deles o mesmo tipo de força intermolecular, ó. Então, a gente percebe que, ó, essa salsichinha é menor do que essa, que é menor do que essa, que é menor do que essa, que é menor do que essa. Então, os pontos de contato entre as moléculas de decano são muito maiores. Então, as forças de London que ocorrem aqui entre as moléculas de decano, elas são maiores. Então, quer dizer que uma molécula é mais agarrada à outra. Isso traz uma maior viscosidade para o fluido, porque existe uma resistência maior para fluir. Né? À medida que eu vou diminuindo o tamanho da cadeia, ó,
essa viscosidade vai caindo, obviamente. Eu vou tendo moléculas mais enxutas, né, e que tem uma maior facilidade de locomoção, porque elas ficam menos agarradas umas às outras, por conta das forças intermoleculares que diminuem, né? Mas aí o que fura tudo isso, né? Ó, a água fura tudo. Por que a viscosidade da água, ó, apesar dela ser uma molécula bem compacta, bem pequenininha, né, ela é uma viscosidade por volta de 1, né? Ó, a água ela ganha do nonano, ela só perde para o decano, né? Por que a água ela tem uma viscosidade tão grande? Por conta do tipo de interação intermolecular, né? Aqui agora eu já estou usando uma outra substância que não tem o tipo de interação por força de London somente. Ela tem ponte de hidrogênio. E aí a ponte de hidrogênio é uma interação tão forte, uma molécula fica agarrada à outra tão fortemente que elas têm uma mobilidade baixa, né? Então, esse 0,89 é justificado por isso, gente. Esse quase 1, né? A viscosidade de quase 1 centipoase tem a ver com essa interação muito forte por ponte de hidrogênio. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender de que modo que a viscosidade varia em função das forças intermoleculares? O que a gente percebe? Que quanto maior a força intermolecular, maior a viscosidade. Quanto maior o peso molecular, maior a viscosidade, né? A água, apesar de ter um peso molecular baixo, o tipo de força intermolecular aqui é muito forte, é por ponte de hidrogênio, né? E aí você pode perguntar, né? Nossa, mas a água forma até 4 pontes de hidrogênio, o etanol até 3 pontes de hidrogênio. O etanol tem uma força uma viscosidade maior? Sim, aqui nesse caso, o etanol tem aqui a parte carbônica, que é CH3 e CH2, que tem uma força de London maior do que na água, né? Então, nesse caso, a somatória das pontes de hidrogênio do etanol e das forças de London estão proporcionando uma viscosidade maior para o etanol do que na água, tá? É diferente, por exemplo, do ponto de ebulição, que na água é maior do que para o etanol. Perceba que é difícil de você botar na balança. O que importa aqui é o raciocínio, percebe? É você entender e compreender os números. É difícil de você bater o martelo de forma bem consistente para tudo, né? O que é interessante disso tudo é você aprender a argumentar e a entender o porquê desses números, certo? Tá claro, gente? Muito bem, então vamos dar continuidade aqui, ó. Eu acho que a gente... não, ficou faltando a gente pensar a densidade, né? Então, vamos lá, vamos pensar a densidade de forma bem breve. Olha lá. É claro que aqui eu não vou voltar no conceito de densidade, é um conceito lá do primeiro ano de ensino médio, que vocês devem ter visto, né? Mas de modo geral, a densidade é uma relação, pode ser definida como sendo a relação matemática entre a massa de um corpo e o seu volume, certo? Estamos no ensino remoto, temos que abreviar o discurso, tem hora. Então, o que acontece? O que é um corpo muito denso, com alta densidade? É um corpo que tem uma massa muito grande num volume pequeno, por exemplo, né? Então isso tem a ver com a quantidade de matéria por volume, quantidade de massa, né? Quantidade de matéria no mesmo volume. O que acontece aqui na brincadeira, né? Quando a gente pensa isso em termos de... quando a gente pensa a densidade em termos de forças intermoleculares, ou brincando de imaginar com moléculas, né? Por que o gelo ele flutua na água, né? Porque quando a água se cristaliza, ela se arranja, por exemplo, tem um típico arranjo hexagonal, que nem esse aqui que vocês estão vendo, ó. Ó, isso aqui é uma molécula de água, está fazendo uma ponte de hidrogênio aqui com outra, que está fazendo uma ponte de hidrogênio com outra, com outra, com outra, com outra.
né? Ó, aqui a gente está fazendo uma representação só no plano, isso aqui é tridimensional, tem para lá, para o fundo, né? Tem para essa molécula tem para cima, enfim, todas elas, ó, tem para cá, tem para o fundo, tem para cá, né? Então, mas tô fazendo um recorte aqui, ó, no plano, né? Então, mas de modo geral, o gelo ele tem esse arranjo hexagonal, né? Cheio de buracos, ó. Então percebe que tem vários buracos aqui, ó, tem um buracão, né, diminuindo a massa por volume, né? A água não, as moléculas estão meio caóticas e estão meio que ocupando o espaço. Então, se você for pensar num mesmo espaço, no gelo cabem menos moléculas do que no estado líquido, né? A água é uma das poucas substâncias que o estado sólido tem densidade menor do que o estado líquido. Tanto é que o gelo flutua na água, né, por conta disso. Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água. Normalmente, a densidade das substâncias no estado sólido ela é um pouco maior do que a densidade das substâncias no estado líquido. Tá? As substâncias no estado de vapor, as moléculas estão todas soltas e desprendidas umas das outras, né? E as forças intermoleculares são praticamente inexistentes. Tá? O estado do vapor, as substâncias estão de forma caótica e praticamente sem conexão nenhuma umas com as outras. Eu só consigo transformar substâncias gasosas em substâncias líquidas porque eu aproximo essas moléculas e aí sim as forças de atração intermolecular, elas exercem o seu papel conectando as moléculas. Tá bom, gente? Olha só que bonito, né? Então, se você pega, por exemplo, um floco de neve, né? Ele tem um aspecto, né? Uma forma hexagonal, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Então é curioso que aquilo que se manifesta no macro também se manifesta no micro, né? Então você pega, por exemplo, o arranjo entre as moléculas de água no microscópico, né? No mundo microscópico, é um arranjo hexagonal, promovendo esses espaços, ó, esses espaços gigantescos entre as moléculas, né? E isso daí permite que eu tenha um menor número de moléculas por volume, diminuindo a densidade. Mas isso ocorre praticamente só com a água. Tem pouquíssimas substâncias na natureza em que isso ocorre. Eu só me lembro da água agora de cabeça, mas eu sei que eu creio que tem mais. Ok, gente? Tá claro isso? Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer alguns exercicinhos sobre viscosidade, tensão superficial e forças intermoleculares. Já pensamos aqui tensão superficial, forças intermoleculares e tensão superficial, forças intermoleculares e viscosidade, e forças intermoleculares e a densidade, certo? Muito bem. Exercício 18. Explique as seguintes observações. A tensão superficial do CHBr3 é maior do que do CHCl3. Então, você vai usar as ferramentas intelectuais que a gente já trabalhou para pensar por que será que a tensão superficial do CHBr3 é maior do que do CHCl3. Letra B. Com o aumento da temperatura, o óleo flui mais rapidamente por um tubo estreito. Por que será, né? Por que será que com o aumento da temperatura o óleo flui mais rapidamente por um tubo estreito? Então, de acordo com tudo que a gente argumentou e conversou, vamos tentar responder um pouco a questão B. 19. De que modo a viscosidade e a tensão superficial dos líquidos mudam à medida que as forças intermoleculares tornam-se mais intensas? Como a viscosidade e a tensão superficial de líquidos variam com o aumento da temperatura? Então tá aí a questão 19. Certo, gente? Bom, então o próximo item das nossas aulas a gente vai falar sobre mais alguns tipos de forças que ocorrem entre entidades químicas.
Só que agora não mais pensando em substâncias puras, mas sim nas misturas. Já estamos terminando o nosso curso de forças intermoleculares, né? Aqui só vamos trabalhar esse último item aqui para a gente entender um pouquinho sobre como é que ocorrem as forças entre entidades químicas nas misturas, ok? Então, vou parando a nossa aula por aqui. Esse próximo tópico a gente trabalha no próximo vídeo. Beijo, beijo e até a próxima.